Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, nós vamos discutir aí o impacto das leis, dos decretos aí no comportamento da população. Eu recebo aqui na Rede Alesp o advogado especialista em direito de município, o doutor Ângelo Pessini. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Doutor, nesses tempos de pandemia, a população teve aí que se acostumar com os mais diversos decretos, né? E a população leiga, o combate à pandemia cabe aos estados, cabe aos municípios, cabe ao governo federal. O que a gente entende é que a população ficou um pouco perdida e um pouco sem saber das competências, né, doutor? Eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre esse cenário. Ok. O combate à pandemia, na realidade, ele cabe a todos os entes da federação. É uma questão de interesse geral e então, todos os atores, seja o governo federal, o governo estadual e os respectivos municípios, eles estão legitimados dentro da sua órbita de competência a legislar e a adotar ações de ordem administrativa também no combate ao coronavírus. Ocorre que a Constituição Federal ela estabelece um sistema de competências de acordo com cada ente da federação. Em linhas gerais, as questões de interesse geral, como é o coronavírus, a competência para legislar, o primeiro ente que tem essa competência é a União Federal. As questões, ainda dentro desse tema, as questões regionalizadas, evidentemente que vão ficar por conta dos estados da federação. E as respectivas competências administrativas, aquelas de interesse local, elas ficam por conta dos municípios. Recentemente, essa questão foi trazida para a discussão do Supremo Federal, por via de ações diretas de inconstitucionalidade, e ficou definido que, dentro dessa órbita de competência que a Constituição estabelece, esses três entes devem e podem, sim, adotar medidas de enfrentamento. Porém, qual foi o resultado do julgamento dessas ações? Na linha de hierarquia, os estados e, principalmente, os municípios, eles não podem adotar medidas que sejam menos severas, menos restritivas do que aquelas que foram adotadas pela União Federal. Então, na prática, um município, nós tivemos muitos casos aí de discussões judiciais há alguns meses, de municípios que tentaram provocar um decreto de reabertura de atividades econômicas e foram barrados na justiça por conta dessa vertente que foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal nesses julgamentos, ou seja, o município ele não pode ser menos restritivo do que os órgãos superiores o foram. E outra questão que é importantíssima, qualquer adoção de medida no âmbito das competências, ela tem que estar estabelecida em protocolos e critérios sanitários. Então, foi por conta dessa discussão judicial que as pessoas ficaram um pouco inseguras a respeito de qual norma cumprir. Evidentemente, nós tivemos, a questão não foi tratada dentro de um anseio que nós esperávamos, numa ação sinérgica entre todos os órgãos de poder. Por conta disso, vieram algumas discussões judiciais, mas eu acredito que essas questões, ao longo aí desses meses de pandemia que nós estamos enfrentando, elas estão proporcionando um entendimento assim, mais abrangente para a população. Agora, doutor, é importante, né, a gente abordar, no meio desse monte de decreto, por exemplo, de uso de máscara, causa uma grande confusão na população, que na verdade
não sabe o que cumprir na verdade. Como tirar essa dúvida da população, o que a população deve seguir e também, né, muito se fala aí, o STF ele quer governar, mas explica se é isso mesmo, doutor. Pois não. O uso, especificamente em relação ao uso de máscaras, nós tivemos, no âmbito do Estado de São Paulo, um decreto que estabeleceu, num primeiro momento, o uso facultativo. Depois, evidentemente, com o avanço da pandemia, sobreveio outro decreto estabelecendo o uso obrigatório. Mas o fato é que o uso de máscara, desde o dia 2 de julho, ele, por lei federal, ele é obrigatório. Então, a situação, de fato, para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, uso de máscara é obrigatório e ele decorre de uma lei federal. Esse mesmo entendimento é evidente que ele foi reforçado no âmbito do governo do Estado de São Paulo, que proporcionou os detalhamentos pertinentes à fiscalização, aos valores de multas e as consequências dos eventuais descumprimentos. Quanto à questão que se coloca em algumas discussões, que o Supremo Tribunal Federal ele estaria legislando, a minha visão não é nesse sentido, porque a Constituição prevê, dos seus artigos, que é a questão da inafastabilidade das discussões, sejam na via administrativa, sejam nas vias legais. A Constituição do Brasil prevê a inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, quando existe algum ponto de divergência, em decorrência de ordem constitucional, o Poder Judiciário é chamado a intervir. E longe de legislar, o Poder Judiciário, muitas vezes, ele confere uma questão de colocar a norma numa maneira compreensível e que possa ser executada. Então, eu não vejo o Supremo Tribunal Federal essencialmente como um órgão de legislar. Ele está, de fato, cumprindo o seu papel e conduzindo essas questões que são colocadas no um ponto de discussão, até mesmo para que as pessoas possam ter segurança jurídica. Agora, doutor, ainda em relação ao uso da máscara, por exemplo, tivemos um exemplo aí de um desembargador que ficou conhecido nacionalmente por se negar a usar a máscara. Aí eu lhe pergunto, a Guarda Municipal, agentes fiscalizadores que não sejam a própria Polícia Militar, elas têm autoridade para conter um cidadão que não quer usar a máscara? Veja bem, nesse episódio que você narrou, além desse episódio, nós tivemos esse fim de semana um episódio lamentável em que o guarda municipal ele foi violentamente agredido por pessoas quando ele estava exercendo regularmente as suas funções, solicitando e cobrando as pessoas em relação ao uso obrigatório de máscaras. É evidente, os guardas municipais, essas demais pessoas e autoridades, eles têm realmente de fato, essa incumbência, eles foi conferida essa fiscalização. É importante lembrar que, num primeiro momento, essas pessoas, os guardas municipais, esses demais agentes, eles vêm trabalhando, isso consta no decreto do Estado de São Paulo, consta no sentido de conscientizar a população quanto ao uso obrigatório das máscaras. Essa é a primeira vertente que essas pessoas estão se ativando. E depois, em eventual descumprimento, ele pode exigir e chegar até mesmo a lavrar um auto de infração. É importante observar, as pessoas perguntam muito, como é que fica nas situações de descumprimento dessas exigências. Vale lembrar, mais uma vez, que o uso de máscara é obrigatório, decorre de lei federal e de decreto estadual.
A pessoa pode, sendo obrigatória, ela pode pura e simplesmente descumprir a determinação nesse sentido? Eu entendo que não. É por isso que a legislação, inclusive a legislação penal, ela estabelece em alguns artigos do Código Penal eventuais penalidades às pessoas que, por vontade própria, descumpram essas determinações. Então, resumindo, eles têm essa autoridade, ou melhor dizendo, essa competência que lhes foi conferida pela lei e pelos decretos de exigir o uso obrigatório. Agora, doutor, é interessante, né? E o dono de um comércio, ele pode, por exemplo, impedir que o cliente entre sem máscara? É possível que isso aconteça? Ou, de repente, se o cliente insistir, ele pode até sofrer depois uma sanção jurídica por impedir o cliente de entrar e aí ser enquadrado numa forma de discriminação? Como é que funciona esse processo, hein, doutor? Veja bem, essa regulamentação sobre o uso de máscaras, ela destina-se também àquelas pessoas que são responsáveis por atividades econômicas que gerem, que proporcionam um número maior de pessoas. Nesse sentido, o dono de um estabelecimento, ou responsável pelo estabelecimento, ele está obrigado a exigir que aquelas pessoas que ali adentram usem máscaras. Isso é uma exigência. Eventualmente, na hipótese de uma fiscalização, onde se for constatado que não houve essa exigência, ele também está sujeito ao pagamento de uma penalidade e de uma multa. É importante lembrar também que o decreto estadual, além de estabelecer a exigência por parte do dono do estabelecimento, ele também exige que esse estabelecimento faça a identificação mediante placas acerca do uso obrigatório de máscaras. É importante lembrar, ainda voltando na questão do descumprimento, que algumas hipóteses que o Código Penal estabelece podem, em tese, ser enquadradas em condutas ilícitas. Nós temos infração de medida sanitária preventiva, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Veja bem, então nós estamos num período que o uso de máscara é obrigatório, e de outro lado nós temos um tipo penal que estabelece como crime essa infringência de determinação do poder público. Nós temos também outro artigo, que é o 267, que também é causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. E o outro mais importante, que são situações que a gente verifica no cotidiano, que é o descumprimento reiterado à determinação desses agentes em relação ao não uso da máscara. Então, existe também um tipo penal no Código Penal, mais uma vez em tese, que prevê de desobediência à ordem legal de funcionário público. Entendo, doutor. É interessante. Agora vamos pegar um caso aí mais particular, por exemplo, num condomínio. Se eu estou no meu condomínio e vejo um outro morador sem máscara, eu posso exigir que ele use máscara, já que é para a saúde de todos? Como que funciona a legislação em relação a isso, doutor? O ponto principal que a legislação pretende salvaguardar é o interesse público. Então, quando o interesse particular, ele não se sobrepõe ao interesse público, mesmo estando dentro de um condomínio. Aliás, o decreto do Estado de São Paulo, ele confere a esses agentes a prerrogativa de adentrar nesses locais, evidentemente, muitas vezes movidos por algumas denúncias, e fiscalizar, e fazer uma fiscalização efetiva. As pessoas podem consultar, existe no site do governo do Estado
foi feito uma aba específica de orientação à população a respeito do uso da máscara, inclusive um número que as pessoas têm como um canal de denúncias, na hipótese de verificar algum descumprimento. Então, nos condomínios também, a legislação, ela alberga essas unidades. Legal, doutor. Um outro fator que gera muita discussão, as pessoas falam, aí hoje nós temos o advento da rede social e é cobrança por todo lado, às vezes até por questão de militância política. Mas tecnicamente, como o cidadão ele pode aí fiscalizar, né, se os gastos estão sendo feitos de forma correta, através de toda a transparência possível? Como que o cidadão tem essas armas nos dias de hoje, o doutor? Veja bem, um dos protocolos, e isso decorre da Organização Mundial de Saúde, um dos protocolos no enfrentamento da Covid é a informação à população. A informação diária, os boletins que nós verificamos, eles são obrigatórios, os órgãos públicos emitirem. Então, sendo a informação um protocolo essencial, as pessoas podem se valer do que nós chamamos, na legislação, da Lei de Acesso à Informação. Então, esses órgãos públicos, eles, por disposição até mesmo do próprio Tribunal de Contas, eles disponibilizam os gastos nas suas redes sociais, nos seus sítios de internet, ou seja, em toda a sua propriedade digital. Então, o cidadão ele pode consultar diariamente todas as ações que foram feitas, os gastos, se houver necessidade de complementação, o poder público ele é obrigado, pela Lei de Acesso à Informação, a responder todos esses questionamentos que lhe forem feitos. Interessante, doutor. Outro ponto aí que é bastante discutido é o direito, né, da população à saúde. No estado de São Paulo, por puro trabalho de prevenção, não tivemos esse problema, mas em lugares do mundo, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, vimos pessoas morrendo na porta de hospitais sem ter o devido atendimento. Como fica o direito desse cidadão, né, a ter o tratamento adequado e, de repente, o que a família dele pode reivindicar do Estado, já que ele não teve o tratamento devido? Uma das principais características do Sistema Único de Saúde é a universalidade. Essa é a principal característica. Então, o cidadão, o poder público, seja de qualquer localidade, ele é obrigado a prestar o atendimento. Nós temos alguns casos, na verdade, vários casos, que todos sabem que essas pessoas, muitas vezes, elas procuram o Poder Judiciário para garantir efetividade naquele tratamento. Em contrapartida, é necessário também que essas pessoas fiquem atentas às informações em relação ao número de leitos. Então, nessas hipóteses de não atendimento ou alguma falta do serviço público, essas pessoas podem sim procurar os seus direitos. Só que uma questão muito importante, isso do lado da população, o poder público ele pode ser cobrado, ele deve, em razão dessa universalidade do SUS. Mas uma questão que eu reitero, que é muito importante para a população, no sentido da gente minimizar esses efeitos dessa pandemia, é a conscientização, Guga. Nós temos visto muito descumprimento da população, em alguns casos. A grande maioria já está conscientizada, mas é preciso também que não vamos assoberbar a capacidade instalada do Poder Executivo em relação a esses leitos, porque nós vamos chegar numa questão próxima de uma
ausência de capacidade. Nesse caso, não vai ser possível vai ser muito tardio a pessoa buscar o Poder Judiciário para ter uma efetividade. Então, a população também deve contribuir nessa conscientização. E ainda, se você me permite, Guga, na outra indagação, em relação a essa questão da informação, que é absolutamente importante as pessoas buscarem informação, nós temos verificado algumas pessoas a pretexto, não só com o viés da informação, até mesmo com outro viés, outro tipo de viés, adentrarem a unidades de saúde com o argumento de que teriam ali livre acesso, que aquilo é um bem público e que pode ter um livre acesso. Isso é uma questão também que coloca em risco a própria pessoa, as pessoas que estão ali e os profissionais da saúde. Nós sabemos que os bens públicos, eles são bens de uso comum e bens de uso especial. Um bem de uso comum é uma praça, um parque. Um bem de uso especial, por exemplo, é um hospital. Não necessariamente porque esse bem é público, que o livre acesso a todas as suas dependências, para filmagens, para reivindicações, ele não tem esse livre acesso, ele é regulado por questões sanitárias. Então é importante também as pessoas terem essa conscientização de que adentrar no hospital num argumento simples de que, olha, ali é um bem do povo e pode ter um acesso irrestrito, ele pode colocar em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. Valendo lembrar que a Constituição garante, e isso é um direito absoluto, a Constituição garante às pessoas a livre manifestação, só que em locais públicos abertos existe uma limitação física dessas manifestações. Então, a Constituição está garantido ali o direito dessas pessoas manifestarem em locais públicos e abertos, evidentemente, desde que não ocorra abuso, não coloque a vida de outros em risco e também não haja nenhum ato de vandalismo em relação ao patrimônio público. Interessante, doutor. E aí dentro disso, né? Tivemos bastante polêmica. Aqui no estado de São Paulo, me parece que já estamos longe de ter um lockdown, mas alguns lugares aí do Brasil ainda podem passar por isso. Quais os direitos e os deveres da população em relação ao lockdown, doutor? O lockdown ele acontece de acordo com o ciclo da doença. Nós tivemos um caso emblemático, foi em Altamira, e outros casos também naquela região. Ele pode ser decretado por iniciativa do próprio Poder Executivo ou até mesmo por iniciativa do Poder Judiciário. Em relação aos direitos, na linha do que eu lhe disse de que prevalece o interesse público sobre o particular, evidente que alguns direitos da população eles vão ter uma maior restrição, sobretudo aqueles relativos à locomoção. O lockdown, ele proporciona algumas divisas, né, de municípios, ele mantém serviços essenciais, e a circulação de pessoas, ela também fica restrita. No caso de Altamira, nós tivemos a autorização para pessoas que executam no seu dia a dia, têm um trabalho essencial, havia necessidade delas se autodeclararem que executam serviço essencial, que trabalham nisso, e também uma pessoa para ir em supermercados e outros serviços essenciais. Então, o lockdown, ele proporciona a restrição de direitos mais severa que a própria quarentena. Agora, doutor, dentro desse inúmeros aí casos, inúmeras leis que a população está tendo que se acostumar, o senhor acha que a adaptação será rápida?
a população já está se conscientizando ou teremos problemas aí à frente em relação a todas essas mudanças que nós fomos obrigados aí a se adaptar? Veja bem, em termos de informação, eu acredito que a própria rede social, ela proporciona uma informação muito maior às pessoas. Eu acredito que a questão está na conscientização. Sobretudo na conscientização. As pessoas devem se conscientizar da gravidade, o acesso à informação, seja do poder público, seja dos demais órgãos, ele, em relação a algum tempo, alguns anos atrás, ele é muito maior, até em decorrência da própria lei de acesso público. Então, eu acho que o ponto central de equilíbrio está na conscientização da população. Não adianta só o acesso à lei de informação, nós tomarmos, todos sabemos que existe um decreto, que existe uma lei federal das máscaras, do uso obrigatório de máscaras. A mim me parece que a questão está na conscientização. Então, eu creio que, infelizmente, a gente ainda leve algum período para as pessoas se conscientizarem ainda mais. Já estamos avançando muito numa parcela significativa da população. Só que, em contrapartida, é inconcebível que tenhamos que assistir atos como um agente, um guarda municipal ter sido agredido violentamente ou exigir simplesmente, dentro da sua prerrogativa, o uso de máscara. Então, nós precisamos encontrar uma linha de equilíbrio entre esses dois pontos. Doutor, para a gente finalizar, tem dois pontos que são importantes também em relação às aglomerações e ao fechamento de espaços públicos, parques, praças. O que o senhor tem a dizer em relação à lei? Porque as pessoas realmente ficaram muito assim abaladas, né, de ter esse direito aí negado, e muitas até hoje não respeitam, né, doutor? Aí nós colocamos mais uma vez em colisão o direito à saúde com o direito ao bem-estar, à prática de esportes. Guga, nesse momento, nessa rota de colisão, nós precisamos entender dentro da questão da preponderância. Então, quando dois direitos estão em colisão, aqueles de maior preponderância, que são relativos à vida, eles prevalecem. É evidente que os governantes, todos esses atores, eles não vão conseguir agradar a todos, isso é impossível, até na nossa vida, mas eu acho que, nesse momento, a preponderância é do direito à saúde. Essa é a salvaguarda que o poder público deve fazer às pessoas. Doutor Ângelo Pessini Júnior, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até logo. Quero agradecer o carinho de você que nos acompanhou nesse Alesp Conecta de hoje, falando aí das transformações sociais devido à pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!